E aí, povo lindo, cheiroso, bonito e gostoso, eu sou o do Sutana e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou apresentar pra vocês alguns jogos de Dragon Ball que são pouco falados. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Primeiro vou começar nas antigas, um joguinho um pouquinho mais velho, sabe? Aquele lá de Super Nintendo que chama Super Budoten 1, tem o 2 e tem o 3 também, mas vamos começar pelo primeiro. Ele tem só 10 personagens e ele vai do final de Dragon Ball clássico até a saga do Cell. Tem alguns esquemas de combate nele, tem um torneio se não me engano, mas é um jogo bem simples, o estilinho dele é bem tranquilo. E não é difícil também de pegar o jeito de lutar, mas às vezes os bots ficam bem complicados. O Super Budoten 2, ele também tem 10 personagens, sendo que o Goku e o Broly eram personagens secretos. Você pode falar Broly também se quiser. Além dele passar só na saga do Cell, mas dependendo da história que você fazia, se você perdia a luta ou ganhava, você teria final diferente. Também dependia do personagem que você escolhia no meio do jogo. Quando eu jogava, eu não cheguei a perceber isso porque o jogo estava em japonês. Mas agora talvez eu possa fazer um vídeo com todos os finais possíveis, né? Quem sabe? O Super Budoten 3, devia quantos personagens? Tinha 10 também. Mas dessa vez era só um que era secreto, que é o Trunks do Futuro. Ele tem um modo de torneio simples que substitui o modo história. Uma pena, né? Porque o modo história é sempre legal. Mas no geral também não tira o mérito do jogo, que era muito bom. E pra jogar com os amigos fica mais divertido ainda. Agora indo pro PlayStation 1, tinha o Dragon Ball Z e Dainaru Dragon Ball Densetsu. Ou também você pode chamar ele de Dragon Ball Z Legends. Eu joguei bastante esse jogo usando o Play 2. Ele tinha uma retrocompatibilidade com o Play 1 e era um jogo bem divertido. Ele tinha um esquema 2D dos personagens com cenário em 3D. E ao longo do tempo ele foi se aproximando com alguns jogos tipo Dragon Ball Budokai e também com o jogo que veio em seguida no PlayStation 1 também, que é o Dragon Ball GT Final Bolt. Final Bolt tinha um esquema de batalha muito foda, foi o primeiro completo em 3D e o que eu mais joguei no Play 1. Esse eu nem usei a retrocompatibilidade do Play 2 não. O combate dele me faz lembrar um pouco o Budokai também, com o combate menos aéreo um pouco, mas tinha umas coisinhas que deixavam ele um pouco cansativo, porque às vezes faltava um limite de tempo nas batalhas, então tinha batalha que podia durar eternidade. Ele não tem um modo história de verdade, mas o modo do torneio dava pra zerar com todos os personagens. Era um modo até divertido, porque desbloqueava os personagens novos e tinha uma quantidade até boa de personagens. Agora indo para a parte do PlayStation 2, tem o Dragon Ball Z Sagas. E esse eu tenho uma história com ele muito boa, porque teve uma época que eu não tinha memory card. Então passei um monte de noite tentando zerar, eu jogava, aprendia cada detalhezinho. E no fim eu consegui zerar ele em pouco mais de 2 horas. É um jogo de passar de fase, enfrentando inimigos enquanto vai rolando a história de Dragon Ball. Tem alguns itens no mapa que você pega para desbloquear uns ataques, uns golpes. Tipo, desbloquear o Kamehameha no jogo você tinha que comprar. Aumentar a vida também tinha uns objetinhos que você pegava no cenário. É um jogo de aventura também. Ele tem um pouquinho de RPG, mas bem pouco. E eu recomendo ele pela diversão e principalmente jogando de 2. Ele vai do início do Dragon Ball Z até a saga do Cell, mas assim, é bem completinho, é bem interessante. Agora chegando na parte grande da franquia, dos melhores jogos de Dragon Ball na minha opinião, vou falar um pouquinho do Budokai Tenkaichi 1. E eu era uma criança ainda, eu era muito pequenininho, e era dia de quadrilha. Aí eu não queria ir na quadrilha porque eu tinha acabado de pegar o jogo. E ele era um dos primeiros jogos de Dragon Ball que eu tinha a oportunidade de jogar em 3D, porque eu só tinha jogado de Play 1. E rejogando ele agora, eu vi que tem muita coisa pra melhorar, mas ele tá muito no meu coração. Só que assim, o combate dele é um pouco travado, a câmera é meio doida, não dava pra transformar no meio do combate, é um pouco triste isso. Mas pelo menos ele tinha um modo história que pega as 3 sagas, né? O clássico, o Z e o GT. E ele tinha um modo de torneio interessante também, com vários personagens, dava pra escolher um monte de gente, desbloquear uma galera. E era bem divertido, era um jogo muito bacana. E eu tava reparando agora, eu dei uma melhorada no gráfico dele, de uma forma que eu não vou falar, né? Pro YouTube não me cortar esse vídeo aqui.
Mas, nossa, ele é um jogo muito bonito. Agora, como o Budokai Tenkaichi 1 tinha algumas falhas, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 melhora tudo que o primeiro faz. Os ataques têm mais peso, combate mais estratégia, a câmera funciona bem melhor e os comandos durante o jogo são mais gostosinhos de fazer, você sente que está acontecendo. E uma coisa boa é que depois de liberar as transformações, tinha como se transformar no meio da batalha, e era muito da hora. Você subia uma barrinha completa de energia lá, acho que apertava os analógicos, e aí você se transformava, e era uma ceninha bacana, e dava uma emoção a mais pro combate do jogo em si. O modo história se passa com você sobrevoando os mapas dos planetas de acordo com o acontecimento do anime. E em alguns pontos acontecem alguns combates para a história para frente, outros você conversa com alguns personagens conhecidos, tem como pegar as esferas do dragão ao redor dos mapas, comprar os itens para fortalecer os personagens, enfim, um monte de coisa. O jogo era bem completinho e eu lembro que eu zerei ele em 2 tardes. Na verdade eu dei uma rushada nele porque eu tava passando mal e ficava em casa mesmo. Eu joguei bastante também depois o modo torneio, tentei liberar todo mundo que tinha personagens escondidos, né? E é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Eu queria trazer uma review, aliás, dele aqui pro canal e falar um pouquinho mais também de minha vida com Dragon Ball. Agora avançando mais um pouquinho e falando de, bem, coisa ruim dessa vez, eu vou falar de Dragon Ball Z Battle of Z. Esse jogo fez um pouco de barulho na época que ele foi anunciado, a galera falou um pouco dele, tinha tudo pra dar certo, mas... essa lista não precisa só jogo bom, né? Battle of Z parece um Jump Force, mas até piorado às vezes. O combate dele é ok pra ruim, tem uma quantidade de personagens até que boa, mas o jogo ficava chato. O gráfico era esquisito, as animações às vezes davam até medo. Enfim, é um jogo bem sem graça. Mas se por algum dia você quiser testar ele no Xbox 360 ou no PlayStation 3, que eu acho que também tem, testa aí, vai dar sua. Agora falando um pouquinho de jogos de portáteis, o PSP tem um jogo muito bom que é o Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Ele é um Budokai Tenkaichi normal, só que às vezes você joga de 2 versus 2 ao mesmo tempo, com 2 personagens no cenário enfrentando outros personagens no cenário. E dá uma dinâmica diferente que deixa muito divertido. O modo história parece um pouco com o Budokai Tenkaichi 2, que você passa no mapa, mas eu já falei no vídeo, então só seria repetitivo. E pra quem tem o PSP, compensa bastante. O outro portátil que tem um jogo muito bom de Dragon Ball é o 3DS, ou 2DS também, depende do que você tiver, que é o Dragon Ball Fusions. Ele é um jogo mais de estratégia, com alguns elementos RPG, uns mapas exploráveis, é bem interessante. E o foco dele é nas fusões que podem acontecer durante o jogo. Tem muita opção de fusão, tem umas coisas muito interessantes, os personagens ficam bem poderosos, tem uns ataques muito legais também. E o jogo é bem divertido mesmo. Eu passei umas boas horas jogando ele no meu 2DS que, bem, faleceu, né? Mas pra quem tiver um 2 ou 3DS, pode comprar que vale a pena demais. E é isso, galera, muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre todos os jogos de Dragon Ball, mas aí eu vou esperar o canal dar uma crescidinha maior. Então quem sabe no especial de 1000 inscritos, né? Só compartilhar e pedir pra galera se inscrever que eu vou fazer esse vídeo, vai ficar da hora pra caramba. E eu vou pedir pra vocês pra fazer o CCC, que é curtir, comentar e compartilhar. Me siga nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela ou vai estar aqui na descrição também. Um beijo na bunda de todo mundo e até mais!